Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Liga Acadêmica de Dermatologia da UFSC. Hoje a gente está com um tema que é super importante no exame clínico da dermatologia, que é a dermatoscopia. Eu vou deixar vocês agora com a doutora Karen, que vai falar um pouco sobre esse assunto. Boa aula para todos. E, caso vocês tenham alguma dúvida, na descrição tem um link que vocês podem colocar as dúvidas de vocês, que vai ser passado para nós. Ou podem mandar também pelos comentários do YouTube. Obrigada, gente. Boa aula a todos. Boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Karen, sou médica dermatologista aqui em Florianópolis. E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a dermatoscopia, tá? Eu estava conversando antes com a Cristina e com o André, antes de começar a aula, e imagino que muitos de vocês não têm um dermatoscópio ainda, e estão aprendendo um pouco sobre as lesões emilementares na dermatologia, né? A dermatoscopia é um pouco parecido com essas lesões elementares, só que a gente vai ter que ver do ponto de vista anatomopatológico. Então, sim, é bem difícil a gente fazer uma correlação sem pensar na patologia. Tem que entender um pouquinho de patologia para poder entender a dermatoscopia, tá? Eu não pretendo, minha pretensão hoje não é ensinar a dermatoscopia, mas é que vocês entendam como é que ela funciona, entendam algumas lesões elementares dela, e entendendo mais para frente, possam gostar e conseguir descrever as lesões com mais facilidade. A dermatoscopia é importante porque através dela a gente vai ter uma acurácia maior nos diagnósticos, não só das lesões melanocíticas, como também de lesões não melanocíticas, tá? E muitas vezes no consultório, a gente se depara com lesões que aparentemente são inocentes, e colocando o dermatoscópio a gente consegue ver um mundo. A dermatologia toda aparece, só ampliando de 10 a 20 vezes que a gente consegue com um dermatoscópio manual. Então, isso faz toda a diferença na hora do exame físico. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar com alguns casos clínicos, assim, para descrever também a importância da dermatoscopia. Essa é uma primeira paciente, um fototipo 1, essa da primeira foto. Se vocês estão vendo o cursor. Que veio para tratar algumas manchinhas, ela queria melhorar o fotodano que ela tinha, ela tem algumas melanoses, aqui, né? Queria tratar um pouquinho essas rítides, então ela veio mesmo para um tratamento estético. Já tinha exposição ao sol bem intensa na vida, mas o que preocupava mais ela era justamente as ruguinhas e queria melhorar a flacidez. Tá? Se a gente for olhar perto da linha de implantação do cabelo, ela tem essa lesãozinha aqui, que se a gente for fazer a regra simples do ABCD, é uma lesão tranquila, né? Ela não tem assimetria, ela tem um bordo regular, ela não parece ter múltiplas cores, assim, olhando a olho nu, parece ser uma lesão bem pequena, né? Ela é realmente uma lesão pequena, menos de 0,5 milímetro, e podia passar despercebido no exame físico e ser feito um laser ou algum tratamento estético, ou até fazer uma ablação dessa lesão, que seria um tratamento inadequado, sem um diagnóstico correto. Nessa outra foto, na segunda foto, tem um homem, né, dá para ver pela perna peluda, também com bastante fotodano, ele tem algumas lesões de leucodermia solar, aqui, difusas nos membros inferiores, e ele tem essa lesão também pela regra simples do ABCDE, a gente vê uma lesão regular, não parece ter muitas cores, né, e num exame físico sem a dermatoscopia, pode parecer uma lesão bem simples, bem banal. Então, aqui lembrando, falta o E do ABCDE, né, o que a gente precisa avaliar no exame físico inicial do paciente, mesmo sem o dermatoscópio, a gente vai ver uma simetria ou assimetria de cor, estrutura, vai ver se a lesão é uma lesão bem delimitada ou não, se é uma lesão com cores variegadas ou vai ter uma cor única, e o diâmetro da lesão também é importante. Faltou a evolução dela, que a gente vai conseguir ver como que ela evoluiu ao longo do tempo, se era uma lesão que já existia, se é uma lesão nova, se cresceu, se está causando algum sintoma. A evolução é bem importante, a história clínica é bem importante.
Então, essa paciente que tinha aquela lesão inicialmente simples, né, colocando no dermatoscópio, essa é uma ampliação de 10 vezes, então nem é uma ampliação muito grande, com um dermo light mesmo, um dermatoscópio manual, a gente consegue ver que é um carcinoma basocelular. Aquela lesão que parecia que era só um pigmento, na verdade, o pigmento é só uma parte, 1/4 da lesão. A lesão se estende toda essa área eritematosa aqui, com algumas telangiectasias finas, né? E essa área de pigmento periférico é uma área de pigmento de um carcinoma basocelular pigmentado, tá? Então, ela não poderia fazer um tratamento estético sem a gente inicialmente não tratar essa lesão. A mesma coisa, a perna do homem, essa lesãozinha aqui é uma lesão melanocítica, anterior, claro, um carcinoma basocelular não era uma lesão melanocítica, essa aqui realmente era uma lesão melanocítica. Seguindo, se a gente for ver só o ABCDE, continuava uma lesão que tinha sua certa simetria, tá? Não é uma lesão tão assimétrica assim, mas ela tem alguns pontos agranulados que formam essas linhas angulares aqui, tá? Então, esses pontos marrom acinzentados formando essas linhas anguladas, numa lesão lentiginosa, a gente pensa num lentigo maligno e realmente era um lentigo maligno. Então, o que é a dermatoscopia? Na dermatoscopia, a gente vai conseguir ver, em vivo, o que a gente viria no anátomo patológico se precisasse retirar essa lesão. Então, vai ser uma técnica diagnóstica não invasiva, ou seja, não vamos precisar fazer a biópsia, utilizando duas coisas, a lente e a fonte de luz. Tá? Ela vai conseguir ver a olho nu coisas que a gente não conseguiria ver sem o dispositivo do dermatoscópio. E ela vai utilizar alguns vocabulários específicos, que alguns são práticos, que a gente consegue sem ter uma determinação de nome, de padrão em morango, por exemplo, ou alguns nomes de epônimos, ou outros que a gente consegue só descrever, um padrão mais descritivo. Então, aqui, só para começar, queria que vocês dessem uma olhada e me dissessem, ou pelo menos pensassem, assim, mentalmente, eu achei que a gente ia poder ter um pouquinho de interação, mas dá para só pensar qual dessas lesões é um melanoma. Se alguma dessas é um melanoma e qual dessas lesões, para vocês, parece ser um melanoma. Porque se a gente for ver algumas características delas, né? Uma parece ter glóbulo, ou parece ter pseudópode periférico, uma parece ter hiperpigmentação periférica, várias têm assimetria de cor, tamanho, estrutura, várias têm algumas áreas sem estruturas, né, também, várias têm uma rede atípica. Então, qual dessas poderia ser um melanoma? Lembrando que o dermatoscópio fez muita diferença nessas lesões, né? Talvez alguns padrões que a gente está olhando, o dermatoscópio não é só uma lupinha. Com ele a gente consegue ver alguns padrões que certamente não veria olho nu. Então, o que o dermatoscópio vai fazer? Na verdade, a dermatoscopia é um pouco de física. O extrato córneo, ele tem uma refração que é um pouco maior que a refração do ar. Então, se a gente tem uma luz que for perpendicular à camada da pele, essa luz vai refletir, e aí vai dar essa área mais brilhosa. Quanto mais extrato córneo, mais áspero, mais essa luz vai dispersar, e a gente vai ter uma visão mais opaca. Por exemplo, na pele glabra, que é pele de mão e pé, que tem muito extrato córneo, a visão vai ficar mais opaca. Se a pele for mais fininha, não conseguir dispersar tanto, por exemplo, pálpebra, a gente vai ver uma lesão, uma pele mais brilhante. É o que acontece aí. Quando entra a luz, né, da luz visível, a gente vai ter uma reflexão desse brilho e a pele vai ficar, a gente não vai conseguir ver as estruturas mais profundas, a gente só vê as estruturas superficiais. É o que acontece aqui. A gente está olhando sem nenhum dispositivo,
né, sem um dermatoscópio, com um dermatoscópio, mas sem dispositivo como gel, como uma vitropressão, e aqui é a mesma lesão com contato. O que é feito de diferente? A gente consegue igualar esse índice de refração através de um vidro, né, que nem inicialmente as lesões alimentares elas eram pesquisadas através de vitropressão, faz parte do exame físico elementar. A gente pode colocar só um vidro e colocar o gel. Isso vai diminuir essa refração e a gente vai conseguir ver as estruturas mais profundas. Então, a diferença de uma lesão para outra é simplesmente o gel. Sem o gel, se forma uma camada de ar embaixo que faz com que reflita e a superfície fique muito brilhante. Com o gel, a gente consegue ver superfícies mais profundas. Então, é isso que acontece. Através do dermatoscópio, a gente vai conseguir fazer o retorno dessa luz, na verdade, essa falta de uma dermatoscopia de luz polarizada, mas com a dermatoscopia não polarizada, a gente consegue diminuir a refração através de um gel e de uma placa de contato e ver as superestruturas mais superficiais. Qual que é a diferença da luz polarizada para a luz não polarizada? Na luz polarizada, a gente vai ter duas colimações de luz. A primeira, que vai entrar através do dispositivo do dermatoscópio, e ela precisa retornar ao olho da pessoa que estiver segurando o dispositivo através de um ângulo perpendicular de 90 graus. Então, eu preciso ver a luz colimada, que vai entrar e vai fazer a refração com esse mesmo ângulo de 90 graus para o olho de quem está visualizando. Isso não vai ser possível em estruturas mais superficiais, porque a gente não vai conseguir fazer esse ângulo direitinho de 90 graus para fazer a refração. Por isso que a luz polarizada, ela é tão melhor para estruturas mais profundas. E assim a gente consegue ver, como se fosse um anátomo patológico, as lesões até a derme. A gente consegue ver melhor a junção dermo-epidérmica e a derme. Sendo que na luz não polarizada, a gente consegue ver melhor a camada córnea e as estruturas mais da epiderme superficial. Então, aqui mais ou menos o que eu falei, na luz não polarizada a gente sempre vai ter contato, porque essa é a única forma, se não tem duas colimações, para a gente conseguir ver as estruturas mais abaixo. E para que não fique aquele ar que ficou na primeira foto, a gente precisa colocar alguma superfície embaixo para ter esse contato. Então, a superfície é um álcool 70, água, óleo mineral, eu uso gel de ultrassom, porque principalmente para as lesões da face, se a gente está com álcool 70, às vezes acaba irritando, né? Então, eu uso um gelzinho de ultrassom para luz não polarizada. E ela vai permitir ver justamente essas estruturas, porque ela não vai precisar formar esse ângulo de 90 graus. Já na luz polarizada, a gente vai ter esses dois filtros para obter a polarização cruzada, não vai requerer o contato, então, não vai ser necessário esses líquidos de imersão, e eu vou conseguir ver estruturas mais profundas até a derme superficial. Então, aqui alguns exemplos de luz polarizada e luz não polarizada. Para quem lembra da patologia, depois eu vou explicar um pouquinho, na camada córnea, onde ficam os cistos de Melian e as aberturas foliculares da ceratose seborreica. Como são lesões superficiais, são estruturas superficiais, a gente consegue ver melhor aqui, na luz não polarizada, do que na luz polarizada. Então, na luz não polarizada, eu consigo ver brilhar essas lesões que são os cistinhos de Melian, são esses branquinhos aqui. E consigo ver também bem as aberturas foliculares. Certo? Pseudoaberturas foliculares, que na verdade não são aberturas verdadeiras, né? São pela hiperceratose. Na lesão abaixo, eu tô vendo as estrias lineares esbranquiçadas. Essa é uma estrutura mais profunda, porque ela vai depender do colágeno, então é uma estrutura dérmica. Isso eu vou ver mais nas estruturas mais no dermatoscópio de luz polarizada. Abaixo, eu quero mostrar duas estruturas. Primeiro, os vasos, né? Esse é um carcinoma basocelular, tem os vasos disseminados na lesão e também as aberturas, as linhas em aberturas. Então, essa lesão aqui, que é de luz polarizada, a gente consegue ver melhor os vasos. Por quê? Porque a gente não precisou do contato do dermatoscópio.
quando a gente faz o contato do dermatoscópio, ele colapa o vaso e a gente não consegue ver ele direitinho. A mesma coisa, as estruturas em roseta e as estruturas de linhas e ninhos pigmentados mais profundos, que a gente consegue ver essa parte mais brilhante justamente com a gente tem uma luz polarizada. Aqui, novamente, a ceratose seborreica, né? Os pseudocistos e as pseudoaberturas foliculares, sendo os mais bem vistos na luz não polarizada. E aqui, uma lesão melanocítica. A diferença entre uma e outra é a quantidade de vasos. Então, os vasos vão ser mais bem vistos na luz polarizada. Então, tudo que é superficial vai ser mais bem visto na luz não polarizada. Então, a gente tem as pseudoaberturas foliculares, os pseudocistos, a gente tem as estruturas em véu azulado. Por quê? Porque as estruturas véu azulado, mesmo sendo mais profundas algumas vezes, elas dependem de ortoceratose e paraceratose, que são estruturas da epiderme. Então, para que isso aconteça, é uma coisa superficial, então, por isso, luz não polarizada. Tudo que for mais profundo, que depender mais da derme, por exemplo, as shiny white lines, que são as linhas brilhantes, as crisálidas, os vasos, a gente consegue ver melhor com a luz polarizada. Então, as cores. Antes da gente ver as principais estruturas elementares, a gente precisa pensar nas cores. O pigmento, a gente consegue representar principalmente pela melanina, e a melanina pode ser distribuída ao longo de toda a epiderme e toda a derme. Dependendo de onde estiver essa cor, onde estiver essa melanina, a gente vai ver a cor. Por exemplo, se ela está muito superficial no extrato córneo, a melanina, a gente vai ver ela preta. Se ela está mais profunda, a gente vai ver marrom. Na junção dermo-epidérmica e na derme, a gente consegue ver ela mais azulada. Tá? Em relação também às cores e alguns pontos, porque o sangue também a gente pode ver através de pontos vermelhos, que são vasos puntiformes. Não só como no vaso celular, que a gente consegue ver vaso arboriforme ou vaso em grampo. O sangue a gente consegue ver sempre vermelho e principalmente na luz polarizada. Já o colágeno a gente vai ver mais branco, ele vai lembrar cicatriz ou fibrose. E as áreas mais amareladas, que são as áreas mais superficiais, a gente consegue ver através da cor amarela, que é o lipídio de queratina e extrato córneo. E, às vezes, eu estou falando muito na parte anatomopatológica e é mesmo difícil, às vezes, visualizar tudo isso que eu estou falando, porque é meio abstrato, né? E a gente dá uma desesperada, porque, às vezes, a gente não lembra do anatomopatológico. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A camada mais superficial da pele, epiderme, depois temos a derme, depois temos a hipoderme. A epiderme é dividida em 4 principais camadas, né? O extrato córneo, que é a camada morta, a camada granulosa, a espinhosa e a camada basal. No geral, a junção dermo-epidérmica forma essas papilas dérmicas e as papilas epidérmicas que vão fazendo esse desenho de sobe e desce num corte longitudinal. Então, é isso que a gente vai ver, mas a gente vai ver de cima, né? Quando a gente vê no anátomo patológico, a gente vê lateral. Quando a gente vai ver no dermatoscópio, a gente vai ver de cima, então é uma visão diferente. Então, sempre que a gente tiver pontos aqui em cima, na granular de melanina, por exemplo, a gente vai ver ele preto, tá? Se for estruturas mais graxentas, a gente vai ver uma lesão mais amarelada aqui em cima. Se a própria melanina estiver em outro lugar, por exemplo, na junção dermoepidérmica, a gente vai conseguir ver ela mais amarronzada. Quanto mais profundo, mais tons de azul. Quanto mais profundo, mais tons de azul na epiderme, conseguiríamos ver na dermatoscopia. Tá? E conforme a quantidade de melanócitos e de melanina que a gente tem na junção dermoepidérmica, a gente vai conseguir ver a rede pigmentar. Então, assim, como eu disse, é um ponto de vista de cima, né? Cada um com seu ponto de vista. Na dermatoscopia vai ser um pouquinho diferente do anátomo patológico, porque a gente vai ver de cima. Então, aqui, a rede pigmentar. Isso é a base para entender toda a dermatoscopia, tá?
Nesses pontos mais claros é onde a gente tem as papilas dérmicas. No ponto mais escuro da dermatoscopia é onde a gente tem a concentração de melanócitos maiores, que são as cristas epidérmicas. Então, vai ter um monte de melanócito aqui, concentrado na crista epidérmica, e que em cima vai formar o pigmento. E essa área que vai ter menos melanócito, na dermatoscopia a gente vai ver mais clarinho. Se tiver alguma alteração na quantidade, nos ninhos de melanócitos, nessa junção dermoepidérmica, a gente vai ter outra visão. A gente vai ver o pigmento aqui, tá? E aqui claro. Por quê? Porque os ninhos de melanócitos estão mais concentrados na linha da papila dérmica. Quando que isso acontece? Nos melanomas, por exemplo, em que não é a concentração usual de melanócitos na junção dermoepidérmica, tá? Isso é chamado linha invertida. É uma rede invertida. Essa rede clássica é como eu estou mostrando que se comporta aqui, certo? Outra situação que eu vou mostrar nesse desenho também, esse desenho esquemático, é quando a gente tem um retesiamento da junção dermoepidérmica, que acontece nos melanomas. A junção dermoepidérmica fica achatada, ela fica reta. Então, a gente não consegue definir direito essa rede pigmentar. E é isso que a gente acaba vendo como blot, ou área sem estrutura, ou muito pigmento concentrado na dermatoscopia. Então, a rede pigmentar típica vai ser essa que a gente chama de favo de mel, tá? Que é o que realmente parece. Onde a gente tem a crista, a gente vai ter mais concentração, e onde a gente vai ter a papila dérmica, a gente vai ter menos concentração. Então, na crista, mais concentração, na papila dérmica, menos concentração, certo? E aqui uma rede pigmentar típica. Essa é uma... Nem toda rede pigmentar é lesão melanocítica, né? Algumas lesões não melanocíticas também têm uma rede pigmentar típica. Então, essa é uma lesão melanocítica em favo de mel, em que a gente consegue ver que a rede pigmentar, ela esmaece na periferia. Apesar de que, realmente, tem áreas mais escuras e áreas mais claras, essa é uma rede pigmentar típica, porque a gente consegue ver bem desenhadinho o favo de mel, as áreas das cristas dérmicas que não teriam pigmento, que ficam mais clarinha, e onde os melanócitos e a melanina está mais concentrada, com mais pigmento. A rede pigmentar atípica, a gente vai ter uma desorganização das estruturas. Então, a gente vai ter uma desorganização entre tamanho, espessura, pigmento, né, ao longo de toda a rede atípica. Essa aqui, por exemplo, no centro, a gente consegue ver um pouquinho de ortoceratose, né? Se a gente fizesse um exame chamado tape stripping, que é quando a gente coloca uma fitinha em cima da lesão melanocítica e puxa, a gente conseguiria tirar um pouquinho desses pontos pretos e desses aglomerados que a gente consegue ver nessa área que está mais pigmentada, e talvez a gente conseguisse ver melhor o pigmento abaixo dessa lesão. Agora que a gente já sabe como que a cor vai se distribuir ao longo das camadas da pele, eu vou falar um pouquinho das estruturas elementares. Então, uma das principais estruturas são os pontos, que podem ser de todas as cores, até pontos vasculares, né? E que nessa lesão a gente tem alguns pontos pretos e alguns pontos enegrecidos, distribuídos nessa lesão lentiginosa, num lentigo maligno, né? Distribuído bem de forma granular e com algumas estruturas romboidais que são próprias do lentigo maligno. O que eu quero mostrar nessa lesão? É que o ponto, ele parece do tamanho de um fio terminal. Ele parece do tamanho da ponta de uma caneta, né? Então, aquela pontinho de caneta que a gente imagina que seja é o tamanho do ponto. Lesões maiores que essa, ou estruturas maiores que essa, a gente já modifica o nome, então não são mais chamadas de pontos. Lesões maiores, então, a gente pode pensar nos glóbulos. O padrão globular é um dos padrões clássicos dos nevos melanocíticos congênitos, tá? Essa lesão aqui é um nevo melanocítico congênito do padrão Coblestone. O Coblestone, ele tem uma disseminação tipo pedra de calçamento.
Então, a gente consegue ver glóbulos grandes, pigmentados, eles estão distribuídos simetricamente ao longo de toda a estrutura melanocítica, né? E eles variam em tamanho e em número, mas se a gente for dividir, essa é uma lesão bem simétrica, tá? É um nevo congênito, que tem essas pedras de calçamento, certo? Outra lesão elementar são as áreas sem estrutura, que elas podem ser de dois tipos, hipopigmentada ou hiperpigmentada. Só tem esses dois tipos de área sem estrutura. Dentro da hiperpigmentada, tem as regulares e irregulares, tá? Elas, hiperpigmentada, a gente também chama de área de blot, e é muito descrita nas lesões melanocíticas. Então, esse primeiro padrão aqui, que é um padrão de nevo melanocítico, a gente tem uma rede típica, né, periférica, com essa hipocromia, com essa lesão hipopigmentada central. Isso é bem comum em nevo melanocítico congênito, tá? E é uma lesão bem tranquila de nevo melanocítico. O que a gente tem que pensar? É que se essa área sem estrutura central, se essa área hipocrômica é mais branca do que a pele ao redor, desculpa. É mais branca que a pele ao redor, porque se for, isso vai ser uma área de regressão. Se essa área sem estrutura for mais pigmentada, um pouquinho mais pigmentada que a pele ao lado, então ela vai ser uma área sem estrutura hipopigmentada, tá? A lesão de baixo é uma área de blot periférico, bem assimétrico, né? E a gente descreve com uma área sem estrutura hiperpigmentada, que foi distribuída de forma irregular. E é um melanoma naquela lesão, tá? Então, outras lesões, outros exemplos de área sem estrutura, a gente pode ter também em outros tipos de nevos, a gente vai ter áreas sem estruturas hiperpigmentadas, não só nas lesões melanocíticas do tipo melanoma, mas a gente vai ter também nas lesões, nos nevos melanocíticos, não melanoma, né, nas lesões melanocíticas, nevos congênitos e não congênitos. Então, aqui, na primeira lesão, a gente tem um blot central, uma área sem estrutura hiperpigmentada regular central, que também tem um pouquinho de ortoceratose, também a gente poderia ter feito aquele teste, que é o teste da fita, né? E aqui uma área hiperpigmentada de blot regular, né? No melanoma, que a gente chama, esse melanoma dá para ser descrito como um melanoma do tipo like ceratose seborreica, né? Primeira impressão pode lembrar uma ceratose seborreica, porque justamente por essa super área de ortoceratose, mas que é só mimetiza, né, uma ceratose seborreica. É bem um melanoma, tem até uma área sem estrutura de regressão central. Vocês estão vendo essa área aqui? É um pouquinho mais hipopigmentada, tá? Nesse anátomo patológico, a gente consegue ver um pouquinho da ortoceratose vista aqui em cima, ó, nessa área hiperpigmentada aqui, que é esse monte de célula do extrato córneo aqui em cima e algumas células com núcleo, tá? Que é a paraceratose. Outra lesão elementar da dermatoscopia são as estrias e os pseudópodes. As estrias são essas linhas lineares, pigmentadas, que na ponta pode ter esse bulbo, essa área bolhosa, que são os pseudópodes. Uma dúvida bem frequente é se o pseudópode é ou não um glóbulo, porque em alguns nevos a gente vê algumas lesões pigmentadas na periferia e fica na dúvida se aquilo é um pseudópode ou não. Os pseudópodes, no geral, eles vêm após uma estria, que são essas linhas pigmentadas, radiais, lineares, né? E na ponta vai ter essa área de bolha, que é o pseudópode. Quando for um glóbulo, ela não vai ter essa estria prolongando, vai ser só um crescimento da lesão melanocítica mesmo. Então, aqui eu tenho áreas de estrias e na ponta os pseudópodes, né? Não glóbulos, pseudópodes.
Outra estrutura importante são as estruturas brancas brilhantes, que são aquelas que são mais profundas, vistas melhor na dermatoscopia polarizada, que não é só nas lesões melanocíticas que a gente consegue ver elas. A gente consegue ver também em lesões não melanocíticas benignas, por exemplo, dermatofibroma, por exemplo, uma lesão de cicatriz, nevos de Spitz, tem estruturas brancas brilhantes também. E elas são de várias formas, como eu tinha mostrado na outra lesão ali, que era um carcinoma basocelular, elas podem vir redondinhas, assim, que são estruturas brancas brilhantes mais redondas, e podem vir associadas às shiny white lines, que são essas mais lineares. Aqui, que são essas mais lineares, tá? E algumas estruturas, elas podem se juntar, formando as rosetas, que são quando tem 3 ou 4 juntinhas pertinhas, e elas podem formar áreas brancas brilhantes, formando blotes, que são áreas maiores. Então, nessa lesão ao lado, é um carcinoma basocelular, a gente consegue ver algumas coisas no carcinoma basocelular, que ele tem uma dermatoscopia bem rica, né? Então, a gente consegue ver vasos, alguns ninhos e glóbulos. Ai, desculpa, sumiu. Então, a gente tem alguns glóbulozinhos, ninhos, ovoides e a estrutura branca brilhante, que geralmente está mais na periferia da lesão. Na verdade, o carcinoma basocelular, ele tem estruturas, é sempre importante prestar atenção na periferia da lesão dos carcinomas basocelulares, que eles costumam ser bem ricos dermatoscopicamente. As rosetas. As rosetas são essas estruturas aqui, que lembram um trevo de 4 folhas, mas como os trevos de 4 folhas também às vezes tem 3 folhinhas, né? Os trevos de 3 folhas, que são essas rosetinhas aqui que acontecem na abertura folicular, através de uma descamação e um eritema e uma descamação da abertura folicular. Isso a gente consegue ver bastante nas ceratoses actínicas e é um padrão bem descrito, tá? A gente chama de padrão em morango, quando a gente tem esse eritema embaixo e essas rosetinhas distribuídas além na dermatoscopia da lesão. Outra área, estrutura elementar importante, são as áreas de regressão. Como eu tinha falado antes, a regressão está lá embaixo, na derme, né? E a gente precisa que a área de regressão seja mais branca do que a pele ao redor. Então, aqui é um melanoma, com uma área de regressão bem importante, central, e com essa hiperpigmentação irregular difusa, certo? Ele também tem algumas estrias lineares e algumas áreas sem estrutura distribuídas irregularmente. Outra estrutura também de regressão é o péperin. O péperin é esse infiltrado azul acinzentado que ocorre mais profundamente também na derme, tá? Muitas vezes ele é associado a uma área azulada, uma área azulada periférica, uma área azulada periférica, associado a esse granulado azul acinzentado que aparece próximo. Algumas lesões só tem péperin, tá? Significa que elas estão tendo um grau de regressão bem importante. Alguns melanomas, às vezes a gente tem o nosso brésulo subestimado pela quantidade de regressão presente nele. Então, quanto mais péperin, mais regressão está tendo naquele local. E essa regressão é vista como? Através de um infiltrado inflamatório bem importante, né? A gente vê muito melanófago também na derme. Não sei se vocês lembram o que é o melanófago. O melanófago é o macrófago, que é um monócito, né? Então, dos leucócitos todos, temos os monócitos.
os monócitos que fagocitam macrófagos e eles vão fagocitar melanina. Então, a gente vai ter muitos melanófagos na derme e essa alteração dermatoscópica, essa alteração do anátomo patológico, vai ter essa correlação dermatoscópica, que é a presença do pépere. Tá? Não está só presente em melanomas, ele pode estar presente em lesões benignas também, como a ceratose liquenoide, tem bastante pépere. E para a gente considerar melanoma, no geral, a gente precisa procurar outras estruturas para melanoma na lesão. Então, aqui. Para lembrar que as áreas azul esbranquiçadas não são típicas só de lesão melanocítica, tá? A gente pode ter áreas azul esbranquiçadas também em carcinoma basocelular e também em lesões melanocíticas, em nevos benignos, né? Então, aqui a gente tem essa área de azul acinzentada, essa área de Blot, né? Que é uma regressão, que a gente consegue ver também uma área, uma rede invertida, aqui na periferia da lesão. Rede invertida aqui, rede invertida aqui. Eu já vou explicar depois para vocês o que é rede invertida. Estria linear aqui no final, tá? E essa área bem grande, sem estrutura central nessa lesão melanocítica. Então, assim, lembra um coraçãozinho, né? Mas não é tão benigno assim. Não é nada benigno, melanoma. Lembrando que esse padrão azul homogêneo, ele não é só, quando a gente vê um padrão assim, que é só uma área azul central, azul esbranquiçada central, a gente pode pensar em várias coisas, por isso que a história é tão importante. Por exemplo, pode ser só um nevo azul. Então, essa área, que a gente não consegue definir estruturas, né? Só essa área cinzenta, só essa área azulada mesmo, é só um nevo azul. Tem esse padrão homogêneo, não tem mais nada para pensar em melanoma, e se a gente for conversar a história, ele surgiu há mais tempo, ele não tem modificação, ele está evoluindo bem, então é só realmente um nevo azul. Finalmente, então, a rede negativa, o que a gente vai ter? Em vez daquela rede, aquela grade de trama que a gente viu de linhas perpendiculares e paralelas, formando uma rede pigmentar típica, né, com favo de mel, a gente tem uma desorganização delas e a gente tem uma inversão desses ninhos de melanócitos. Então, os melanócitos, que eram mais para estar nas cristas epidérmicas, eles estão mais na papila dérmica. Então, esses ninhos de melanócitos estão nos lugares invertidos. E acabam fazendo essas redes negativas. Para ser uma rede negativa, eu não posso ter essa área central aqui, porque isso não forma uma rede. Né? Eu preciso ter justamente esse encontro de uma linha com outra. Porque senão, por exemplo, um dermatofibroma que tem uma área central branca, a gente poderia pensar que é uma rede invertida. E não, para ser rede invertida, precisa formar uma rede, precisa formar essa grade mesmo. Só que como é uma rede que é muito associada a melanoma, é uma rede que não é uma rede típica, a gente tem o espaçamento, a coloração, a gente tem uma assimetria de tudo, né? A gente tem uma rede que tem tamanho, cor e espessura que não é exatamente regular como é o favo de mel. E a rede negativa é altamente específica para melanoma, principalmente os melanomas que surgem de um nevo. É que os melanomas podem surgir de novo e os melanomas podem surgir de nevo. Os melanomas que vieram de nevos, eles têm mais rede negativa. Atualmente a gente chama mais de rede negativa, tá? Antes se chamava muito de rede invertida, agora, depois que estabeleceram alguns critérios para nomes, ficou mais como rede negativa mesmo. As linhas anguladas. As linhas anguladas foram inicialmente descritas em lesões de face e pescoço, mais em lesões lentiginosas, e elas são o mesmo pépere, o mesmo pigmento azul acinzentado, né, que não é pépere, mas o mesmo pigmento azul acinzentado, que foi formando através das aberturas foliculares, se juntando e formando esse aspecto romboidal.
Então, aqui, vamos ver onde eu tenho inicialmente. Eu tenho um monte de estruturas acinzentadas e pontos enegrecidos aqui, e eles vão se coalescendo e ficam ao redor da abertura folicular e formam essas áreas poligonais. Estão vendo? Então, inicialmente, eu tenho só uma hiperpigmentação irregular de abertura folicular, que vai coalescendo e formando essas linhas anguladas. Aqui é um pouco mais específico, mas hiperpigmentação irregular de abertura folicular é mais para lesões de face. As linhas anguladas vistas nas lesões lentiginosas de corpo, no geral, a gente chama só mesmo de linhas anguladas. Não costuma chamar de aspecto romboidal, como a gente usa na face, nem de hiperpigmentação irregular de abertura. Tá? Então, essa é uma linha angulada, que nem a gente tinha naquele primeiro caso do melanoma na perna, que a gente vê que cada vez é mais, isso é um trabalho recente, cada vez é mais específico de melanoma do lentigo maligno, né, lentigo maligno melanoma, e mesmo em lesões fora da face. Então, assim, já estão sabendo tudo de dermatoscopia, podem relaxar, que agora vem a parte mais tranquila, tá? Que é mais facilzinho. Ceratoses seborreicas. A gente tem uma lesão bem delimitada nesse padrão do tipo sulcos e giros, tá? Que é o padrão mais comum da ceratose seborreica. O que a gente tem? Na verdade, são pseudocistos, porque o que a gente tem uma hiperproliferação do extrato, chamado acantose, né? E a gente consegue ver essas áreas de abertura, de pseudoabertura, formando esses sulcos e giros, né? As aberturas é quando eles se encontram, e a parte dos sulcos é quando elas começam a ficar mais lineares mesmo, mas, na verdade, clinicamente é a mesma estrutura. E a gente faz, na luz polarizada e na luz não polarizada, que eu esqueci de falar, o sinal de pisca, né? O blink sign. A gente pisca o dermatoscópio da luz polarizada para a luz não polarizada, e a gente consegue ver essas estruturas que são mais da camada superficial da pele através da luz não polarizada. Alguns vasos, eu não vou falar de todos os padrões vasculares, mas só dos mais comuns. Como eu disse, o carcinoma base celular, ele é bem rico em dermatoscopia, né? E a gente tem um dos padrões clássicos do carcinoma base celular nodular, são os vasos arboriformes. Então, a gente tem um ramo central, tipo um ramo de árvore mesmo, que vai se ramificando. Um galho central que vai se ramificando. Então, a gente tem aqui um grande vaso de carcinoma base celular. E aqui tem uma lesão que é muito importante, muito encontrada nos carcinomas basocelulares, que é essa erosão. Com muita frequência, os carcinomas basocelulares têm essa pequena erosão, que não são vistas a olho nu e que a gente consegue ver melhor no dermatoscópio. Tá? Como eu comentei, a gente também tem essas áreas de ninhos ovoides e áreas azul esbranquiçadas periféricas. Outra estrutura bem vista no carcinoma basocelular é o raio de roda. Ele é visto mais no carcinoma basocelular superficial. Essa é uma lesão que tem um fundo eritematoso, que tem algumas telangiectasias finas distribuídas na lesão, e na periferia, lembra que eu falei que o carcinoma basocelular na periferia ele é bem rico? Então, na periferia da lesão, a gente consegue ver essas estruturas em raio de roda, que é essa pigmentação central e essa área mais clarinha ao redor. Por que isso acontece se não é uma lesão melanocítica, né? Por que a gente tem pigmento? Porque nos ninhos de células basaloides, que é o que acontece no anátomo patológico do carcinoma basocelular, a gente tem algumas áreas de pigmento. Então, é isso que a gente consegue ver no carcinoma basocelular pigmentado. Outra estrutura bem comum do carcinoma basocelular são as estruturas em folha. Essa é a folha do Canadá, que deu origem a essas estruturas em folha. E o que a gente tem é um raminho central com algumas
são quase glóbulos, né? São um aglomerado de glóbulos periféricos. A mesma coisa acontece no carcinoma basocelular pigmentado. Aqui, se a gente for ver no superficial, tem umas areazinhas também em folha, aqui na periferia, tá? É quando elas ainda não estão formando raio de roda, elas já passaram da formação do raio de roda, elas ficam mais aglomeradas mesmo, e aí formam essas estruturas em folha. E outra estrutura bem vista no carcinoma basocelular são os glóbulos e os ninhos ovoides. Também faz parte da estrutura do carcinoma basocelular nodular, são carcinomas basocelulares maiores, né, que a gente consegue ver essas áreas de glóbulos azulados glóbulos são esses aqui, menorzinhos, azulados, e ninhos ovoides, que são essas projeções maiores. E aí a gente tem esses dois padrões, com múltiplos glóbulos, ou com um pouquinho menos de glóbulo e a presença do ninho ovoide. Eu faço dermatoscopia, né, faço mapeamento, e acho que a parte mais importante da gente fazer dermatoscopia é o segmento. Como é que essas lesões vão evoluir? Porque o objetivo de fazer o mapeamento e a videodermatoscopia é a gente pegar as lesões melanocíticas, inicialmente com o mínimo de alteração sugestiva de melanoma possível, para a gente ter uma acurácia maior no diagnóstico do melanoma. Pegar principalmente melanomas in situ, né, que são aqueles melanomas que estão variando muito, estão muito iniciais, que a gente vai fazer realmente uma diferença na vida do paciente. Então, assim, essas duas lesões são lesões pigmentadas, que na primeira dermatoscopia não tinha nada que claramente fosse um melanoma, e depois a gente consegue ver glóbulo na periferia, aqui alguns glóbulozinhos na periferia, com essas linhas lineares, certo? Sugestivas de melanoma. E dessa lesão para essa lesão, passaram 4 meses. Então, em 4 meses, ela teve toda essa modificação, certo? Essa lesão aqui, que é um nevo congênito, tá? Depois de 20 e poucos anos, teve essa hiperpigmentação periférica, irregular, tá? Essa hiperpigmentação periférica irregular veio de um nevo melanocítico. Então, essa é um melanoma de novo. Desculpa, é um melanoma de nevo melanocítico. Então, as duas diferenças entre o melanoma de novo, o quanto que ele evoluiu em 4 meses, isso aqui com muitos anos de evolução. Então, a importância dos pacientes fazerem um acompanhamento naqueles nevos, e isso a gente consegue ver bem, porque é um ampliamento de videodermatoscopia. A gente consegue ampliar até 120 vezes, o que num dermatoscópio manual a gente ampliaria de 10 a 20 vezes. Né? Então, a ampliação é muito maior e a gente consegue ver alterações menores possível, para fazer o diagnóstico mais precoce. Certo? Então, dermatoscópio não é uma luzinha de Wood, não é uma lupinha, ele faz parte do diagnóstico do médico dermatologista, ele é o nosso estetoscópio. A gente precisa do dermatoscópio, hoje em dia, para fazer diagnóstico de várias lesões, a gente usa dermatoscópio. Lesões inflamatórias, já tem várias descrições de achados em lesões inflamatórias específicos da dermatoscopia. Até pediculose, está descrita alguns achados que são específicos através do dermatoscópio, então a gente usa para tudo. A gente usa para avaliar melasma, o dermatologista precisa ter na mão o conhecimento dermatoscópico para poder aplicar de forma a ter uma acurácia maior, mesmo em lesões inflamatórias, tá? E esses foram as fotos que eu coloquei no início da aula, que a gente estava pensando, que eu perguntei qual que era o melanoma, e depois de falar um monte de lesão melanocítica, né, que é, na verdade, o carro-chefe da dermatoscopia,
e o que a gente mais faz diferença em tudo ajuda, né? O dermatoscópio. Até, por exemplo, no melasma, se é superficial, se é misto, se é mais dérmico, se é mais epidérmico, a gente consegue que o dermatoscópio nos auxilie. Então, até nas lesões de estética, a gente consegue utilizar o dermatoscópio, né? Ele é infinitamente útil na vida do dermatologista. E essas lesões iniciais que eu coloquei ali, pedi para vocês pensarem qual que era o melanoma, apesar de ela ser muita assimetria de tamanho, de cor, de distribuição de algumas estruturas dermatoscópicas, né? Até algumas com alteração de espessura. Claro que a gente não tá examinando a olho vivo, mas eu consigo perceber que tem algumas que têm alteração de ortoceratose, né? Essas lesões aqui, apesar de muito feias, nenhuma é um melanoma, tá? Nenhuma delas. A primeira é um nevo melanocítico congênito que cresceu. Então, isso que a gente está vendo aqui, que pode ser confundido com pseudópode, não é pseudópode, é glóbulo. A gente consegue ver que não tem aquela estria linear pigmentada que vai nos levar até a ponta da lesão mais redondinha, né? Então, isso aqui e o restante da lesão é totalmente simétrico, não tem nenhuma característica dermatoscópica de melanoma, é um nevo em crescimento, ele foi acompanhado e tá tudo bem. Tá? Essa lesão abaixo, que fez essa pigmentação periférica, super irregular, né? Apesar de que o glote em si, essa pigmentação em si, entre ela é regular, quando a gente vai comparar com o restante da lesão, ela é bem irregular, mas era só um nevo displásico. Então, não era um melanoma, apesar de ter toda essa hiperpigmentação, e a displasia nem era acentuada, era só realmente um nevo displásico. Todos esses 4 aqui, que apesar de não serem tão assimétricos, mas tem algumas áreas brancas que a gente poderia ficar em dúvida do que pode ser, né? Mas todos esses 4 do artigo, e esses 4 são dermatofibromas, são os padrões de dermatofibromas. Eu coloquei aqui também para lembrar que o dermatofibroma tem essa rede, que é uma rede típica. Tá? Ele tem uma rede típica. Às vezes ele tem uma rede mais bonita que muitos nevos, que é essa redinha do favo de mel, além dela esmaecer na periferia, que também é um componente para a gente definir como uma rede típica, tá? Mas todos esses 4 aqui eram dermatofibromas, então é uma brincadeira, não tinha nenhum melanoma mesmo, certo? E é isso, todos os dias faça algo que o deixe mais próximo de um futuro melhor. Dias melhores virão para todos nós. Obrigada. Voltei o coraçãozinho de melanoma. Oh, que fofinho. Gente, dermatoscopia é histopatológico, né? Às vezes fica difícil visualizar. Bom, eu adorei a aula, foi muito boa, muito obrigada. E eu vou começar com as minhas próprias perguntas, que, né? Uhum. Existe algum... Pode tirar a apresentação, se preferir. Existe algum nevo que precise de um cuidado mais especial ou todos eles devem ser sempre acompanhados? Os congênitos, no caso? Não. Não precisam ser todos acompanhados, tá? Principalmente nevo elevado. A gente não acompanha nunca lesão elevada. Era aí que eu vou descobrir como é que eu faço isso. Eu? A gente nunca acompanha a lesão elevada. Então, quando a gente tem nevo que é papular, que é mais alto, né? Que a maioria dos nevos congênitos, a maioria não, mas tem muito nevo congênito que é elevado, esses a gente não acompanha. Ou a gente define que ele precisa ser retirado, ou a gente define que é um nevo melanocítico mesmo e não precisa acompanhar. Os outros, no geral, quando ele tem uma rede muito simétrica, muito direitinha, a gente depende, no mapeamento, depende da história.
Então, se é um paciente que... porque o paciente já teve um melanoma, provavelmente a gente vai ter melanomas parecidos naquele mesmo paciente. Então, pode ter outros tipos de melanomas, mas possivelmente é assim. Um paciente que já teve um melanoma melanótico, existe uma grande chance dele ter outro melanoma melanótico, né? Então, a gente imagina, vê o padrão dos nevos dele e vê qual aquele que é muito fora do padrão. Esses que a gente vai acompanhar mais. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que tem 3 melanomas, tá? Já teve 3 melanomas. Esses a gente segue todos os nevos, não os papulares, nenhuma lesão elevada se segue, mas todos os outros a gente segue a maioria, sim. Entendi. E tem algum achado, por exemplo, no caso de CBC ou no caso de melanoma, que é preditivo de um bom ou de um mau prognóstico em relação à dermatoscopia? Sim, sim. Por exemplo, muito tempo se achou que a regressão era um achado de mau prognóstico, né? Uhum. A regressão mostra que é um melanoma invasivo, mas não necessariamente ele seja um melanoma de mau prognóstico. Até porque quando tem muito infiltrado linfocítico e necessita de uma quimioterapia, às vezes eles respondem melhor. Né? Mas alguns achados a gente consegue ver que é um melanoma nodular. Por exemplo, essa área de véu azulada, geralmente é um melanoma que é mais dérmico, que infiltra mais a derme, é mais profundo. Então, é um melanoma que tem pior prognóstico. Melanomas nodulares, no geral, têm Breslow maior. Melanomas que têm ulceração também, geralmente, têm Breslow maior. Lesões que são palpáveis, depois confirmam o diagnóstico de melanoma, o prognóstico é pior também. Melanomas amelanóticos, eles têm um prognóstico pior pela demora no diagnóstico. É difícil a gente fazer um diagnóstico do melanoma in situ por melanoma melanótico, mas geralmente é pior prognóstico também. Entendi. Muito obrigada, viu, doutora? A aula foi incrível e esperamos contar com sua presença mais vezes aqui na Liga. Que bom. Muito obrigada. Gente, muito obrigada a todos os presentes. Preencham um link que vai ser disponibilizado nos comentários no YouTube para gerar o certificado, tá? Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.